Muito boa tarde a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. E hoje, pessoal, começou, né, a temporada de divulgação dos resultados dos bancos, especificamente, né? 3 bancos vão fazer a divulgação dos resultados no dia de hoje. Banco Mercantil e Santander já divulgaram e o Itaú vai ser divulgado à noite, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos analisar juntos aí os resultados, né, do quarto trimestre de 2024 do Banco Santander, né? Só lembrando, tá, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? Bom, eu baixei aqui a apresentação dos resultados, né, do Banco Santander, que foi divulgado no site de relacionamento com investidores, tá? Muito bonito, por sinal, né, esse slide inicial aqui. Mas vamos direto para os resultados, que é o que realmente nos interessa, né? Aqui é o disclaimer da apresentação. Bom, eles iniciam aqui a apresentação, né, com a parte aqui da atualização da estratégia, né, do negócio do banco, né? Então vamos ver o que eles abordaram nessa questão da atualização da estratégia. Principais mensagens. Bom, em relação ao resultado, houve um lucro líquido de 3,9 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 5,2% na comparação com o terceiro trimestre e um aumento, né, de 74,9% na comparação anual. Um resultado, então, surpreendente, né? Excelente. Em 2024, então, o Banco Santander teve um lucro de quase 75%, né, maior que no mesmo período, né, que no ano de 2023. Né? Claro que em 2023 o resultado não foi dos melhores, né, mas isso demonstra que o Banco Santander está aparentemente se recuperando, né, dos seus resultados aí ruins, né, que teve nos últimos anos, né. O ROE ficou em 17,6%, um aumento de 0,6 pontos percentuais na comparação com o terceiro trimestre e um aumento de 5,3% na comparação anual. Então, um ROE também com um dado positivo, né, um aumento do ROE. Em relação aos destaques, então, a margem financeira teve um aumento de 5% na comparação com o terceiro trimestre e na comparação anual houve um aumento de 16%. Nas comissões houve um aumento de 3% na comparação trimestral e um aumento de 10% na comparação anual. O custo de crédito caiu 0,2 pontos percentuais na comparação trimestral e teve uma queda de 0,5 pontos percentuais na comparação anual. É importante, né, o custo de crédito haver essa redução, né, no custo de crédito. Quanto menor for o custo do crédito, melhor para o banco, né? Os gastos aumentaram 5% na comparação trimestral e aumentou 3% na comparação anual. O índice de eficiência caiu 0,8 ponto percentual na comparação trimestral e uma queda de 5 pontos percentuais na comparação com 2023. Aqui um dado um pouco ruim, né? Mas nada que comprometa, né, esse resultado impressionante do aumento do lucro líquido aqui do banco, né?
Bom, em relação à margem financeira, então, crescimento consistente com o aumento do spread, as comissões expandindo com diversificação do portfólio, queda no custo de crédito com PDD controlada, que é a provisão para devedores duvidosos, né? Gastos crescem abaixo da inflação no período. Realmente na comparação anual, né? A inflação ficou em 4,8% aproximadamente, então os gastos aumentaram menos com a inflação. Informação positiva, né? Índice de eficiência, melhor índice de eficiência dos últimos 2 anos. Então, apesar dessa queda aqui, né? O índice de eficiência apresenta bons resultados, né, na comparação com os últimos 2 anos. Né? Construção de uma operação mais sólida e resiliente, transformação da oferta de valor para cada segmento, disciplina na execução da estratégia. Vamos em frente aqui. Em 2024, consolidamos a nossa transformação. Balanço mais sólido, diversificado e resiliente, com foco na consistência. Prioridades estratégicas e grandes iniciativas, ancoramento dos pilares com foco em rentabilidade, expansão guiada por uso intensivo de tecnologia, redução do risco e reconfiguração do portfólio. Novas ofertas e posicionamento. Ambição de sermos o banco mais presente na vida dos nossos clientes. Santander Select e rendas massivas. Atendimento de excelência para a média renda com plataformas regionalizadas. Simplificação da oferta de produtos. Uma redução de 55% de produtos em nossa prateleira nos últimos 4 anos. Isso é interessante, né? Às vezes o banco e uma empresa como um todo, né? Ele trabalha com uma vasta gama de produtos, né? Uma empresa muito diversificada em termos de produtos e serviços. Então isso acaba, digamos assim, fazendo com que a empresa perca um pouco o foco, né? Porque tem uma gama muito grande, né? Um leque muito grande de produtos a oferecer. E isso às vezes acaba prejudicando realmente o trabalho, né? Porque tu tem que ter uma equipe que dê conta, né, de dominar esses produtos para oferecer eles para os clientes, né? Então, eu sou adepto, né, do pensamento de que uma empresa não precisa ter tantos produtos disponíveis, mas que aqueles produtos que o banco ou a empresa trabalhe, né, sejam muito bem conduzidos, né? Os profissionais têm um grande conhecimento, né, daqueles produtos, daqueles serviços, para que possa ser melhor trabalhado isso com o cliente, né? E é justamente isso que o Santander vem fazendo. Ou seja, eles reduziram em 55% a quantidade de produtos nos últimos 4 anos, e como a gente pode ver aqui, isso tem se refletido, né, na melhora dos resultados da empresa, né? Bom, seguindo aqui, modelo comercial ressignificado. Proximidade com o cliente e presença ampla como diferenciais competitivos. Loja como canal de conveniência. Atendimento por micro-regiões. Transformação da plataforma de investimentos. Aí tem aqui a Toro e o Santander, né? Oferta completa com curadoria diferenciada. DNA digital em plataforma aberta com melhor experiência de investimentos. Canal humano, próximo e especializado com oferta full banking. Tecnologia como alavanca-chave. Evolução expressiva na jornada. Digital First. Um aumento de 16 pontos percentuais na comparação anual de participação nas vendas
e 97% de todas as transações financeiras. Alta resolutividade com a diminuição de 44% em ligações no remoto. Isso em 2 anos, né? Chatbot já é o maior canal de atendimento. 2,2 vezes de iterações, também em 2 anos. Então a gente vê, né, que o banco ele tem focado, os bancos como um todo, né, eles têm focado muito em tecnologia, né? Importante isso. A questão da loja física, né, da agência física, ao longo dos últimos anos a gente vê que os bancos, de um modo geral, estão reduzindo a quantidade de agências, né? Que hoje em dia a gente realmente tem tudo, pode resolver muita coisa pelo telefone, pelo app, né? Isso também acaba se traduzindo em menor custo, né? Menor custo para o banco. Seguindo aqui, negócios estratégicos. Diversificando o portfólio com consistência e rentabilidade. Ano recorde para a financeira. Expansão consistente na carteira de veículos. Então, na comparação anual aqui houve um aumento, né, de 20%, saindo aqui de 61,2 para 73,4 bilhões. Contratação em 4 cliques com 2 informações. Cross-sell com produtos cresce 52% na comparação anual. Excelência na experiência do cliente, um NPS de 92 pontos, um aumento de 1 ponto na comparação com o trimestre anterior. E a maior financeira do país é 100% digital. Cartões com crescimento sustentável, aumento consistente do faturamento de crédito com melhor qualificação. Então, aqui também um aumento de 15%, né, na comparação anual. Um aumento de 11% na comparação anual de spending médio. 88% dos clientes são correntistas. Melhora contínua na experiência do cliente. Elemento-chave da transacionalidade. Pequenas e médias empresas com crescimento e rentabilidade. Crescimento relevante da carteira ampliada. Um aumento de 9% na comparação anual, de 77,2 para 84 bilhões. Atendimento humano e próximo em todo o território nacional. Nova oferta de valor com jornada de benefícios que crescem com a transacionalidade. Soluções completas para qualquer negócio. Plano de expansão de captações, maior representatividade de pessoa física no mix. Então a gente observa, né, aqui um aumento aqui da pessoa física, né, de 42%, 43%, 45%. Pessoa jurídica está diminuindo, né, 58%, 57%, 55%. Então, a captação no varejo, né, que são as pessoas físicas, houve uma captação de 23 bilhões, um aumento de 41% na comparação anual. E no Santander AAA, houve um aumento de 66% na comparação anual, que representa 16 milhões, e a captação líquida média por assessor. Então, foco na redução do custo de captação, que a gente viu, né, nos slides anteriores, que houve uma redução no custo de captação, né? Vamos adiante. Centralidade no cliente. O OneApp, apoio ao cliente em todos os momentos do seu dia a dia. Aí que eles fazendo um merchan, né, do aplicativo. Uma só jornada, um só login, uma única experiência, conversas contínuas no contexto do cliente, nova jornada de pagamentos.
Isso é interessante, né, pessoal? Porque a gente vê, às vezes, tem algumas empresas aí que tem, às vezes, diversos apps, né? Banco do Brasil, por exemplo, tem o app da conta corrente, depois tem um outro app ali para investimentos, né? O que é o BB Investimentos. A gente vê que às vezes não consegue se resolver tudo no mesmo app. E aparentemente, eu não sou cliente do Banco Santander, né? Mas pelo que consta aqui, aparentemente dá para fazer tudo num único app, né? Então isso facilita, né, a experiência aí do cliente, né? Não precisa baixar 2 apps, 3 apps para resolver o problema ou, enfim, poder fazer as suas movimentações, seus investimentos, né, pelo aplicativo. Obsessão pela experiência completa. Então, teve um melhor NPS dos últimos anos. NPS pessoa física, 63 pontos, né, um aumento de 9 pontos em 2 anos. E o NPS pessoa jurídica, 49 pontos, um aumento de 22 pontos em 2 anos. O NPS, né, pessoal, só para a gente ver aqui, ele é Só deixa eu acessar aqui no celular. O NPS, ele é uma espécie de um ranking, né, de avaliação de satisfação de clientes, né? Significa Net Promoter Score. Trata-se de uma pesquisa que avalia a probabilidade de que o cliente indique a empresa para conhecidos e familiares após uma experiência de compra. É uma métrica de lealdade do cliente. Então, quanto maior esse NPS, melhor, né? Todos os canais pessoas físicas com NPS acima de 75 pontos. O app mais estável pelo segundo ano consecutivo. E o primeiro no Down Detector. Visão integrada do cliente. Ambição de sermos o banco mais presente na vida dos clientes. Então, aqui eles trazem algumas informações, né? 69,5 milhões de clientes, um aumento de 8% na comparação anual, né, de clientes ativos, um aumento de 15% de clientes com principalidade. Transacionalidade, crédito e investimento como pilares da principalidade. Hiperpersonalização, falar com o cliente no momento adequado, pelo melhor canal e dentro do contexto ideal. Ofertas com base no comportamento e momento de vida. Conversas massivas totalmente convertidas em segmentos. Conversas mais personalizadas geram mais negócios. Então aqui a gente vê o cliente, né? Então aqui tem as variáveis, né? Momento, patrimônio, renda, canal, recorrência, consumo. Inovação completa do CRM. Leads personalizados de 62% para 90%. E os leads massivos, né? Também estão caindo bastante. Interessante isso, né? Realmente focando no que eles chamam, né, de hiperpersonalização. Portabilidade de salário, um aumento de 1,3 vezes de conversão. E portabilidade qualificada de crédito, mais 5 vezes de conversão. Bom, agora os destaques do resultado do quarto trimestre. Vamos olhar aqui. Carteira de crédito e captações. Pessoa física, 254 bilhões, 633 milhões. Um aumento aí de 6,2%, né, na comparação anual. Consignado, 71 bilhões, um aumento de 5,2% na comparação anual. Carteira de crédito,
57 bilhões, um aumento de 16,3%. Financiamento ao consumo, 83 bilhões, um aumento de 19%. Pequenas e médias empresas, 76 bilhões, um aumento de 13%. Grandes empresas, 135 bilhões, uma redução de 3%. Então, em valores totais, né, 549 bilhões, um aumento de 6,4% na comparação anual. Carteira ampliada, 682 bilhões, um aumento de 6,2%. Então, na parte de captação de clientes, o total ficou em 645 bilhões, um aumento de 2,9%, né, na comparação anual. Em relação às receitas, no quarto trimestre ficaram em 15 bilhões, 15,9 bilhões, um aumento de 16% na comparação anual, um aumento de 4,9% na comparação trimestral. O spread aqui, né, ficou em 10,49%, ou seja, está vendo um aumento do spread na comparação anual, né, o que é importante para o banco. As comissões ficaram em 5,5 bilhões, um aumento de 10,1% na comparação anual e 3,4% na comparação trimestral. A gente vê que nas comissões, né, o que dá mais comissão é na parte de cartões, né? Na parte de cartões houve uma comissão de 1,5 bilhão, um aumento de 18,8% na comparação anual. Como é importante o cartão, né? Como fonte de receita para o banco. Custo de crédito e inadimplência. Resultado de PDD e custo de crédito recorrente. Então aqui está tendo uma redução, né? A gente passou de 4% para 13,5%. Em relação à inadimplência, né, que isso é muito importante, né, em se tratando de banco, 15, 90 dias nem vale a pena olhar porque é um período muito curto, né, nem dá para dizer que é atraso, né? Mas olhando aqui a inadimplência acima de 90 dias, pessoa física está se mantendo estável, né? Se manteve exatamente estável na comparação anual. Pessoa jurídica aumentou um pouquinho. E no total, né, está estável aí em 3,2% de inadimplência acima de 90 dias. 15, 90 dias a gente vê aqui que oscila bastante, né? Então, realmente, no caso da inadimplência, é sempre bom a gente analisar aqui a inadimplência acima de 90 dias, né? Que a gente costuma ter um dado mais consolidado, né? Então, questão da inadimplência com dados interessantes, né? Tem se mantido a taxas estáveis. Então, o Santander está bem tranquilo em relação a essa questão aí de inadimplência, né?
Em relação às despesas, houve uma despesa de 6,7 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 2,8% na comparação. Aliás, né? 6,7 bilhões somente no quarto trimestre. E na comparação anual, né? Um aumento aí um aumento de 2,8% na comparação anual e 4,8% na comparação trimestral. Isso aí. Despesas gerais, então, ficou em 6,7 bilhões. Despesas e índice de eficiência. Caiu um pouco, né, para 38%, mas ainda assim, né, o Santander disse que é o melhor índice em 2 anos. Bom, resultados. Lucro líquido gerencial no trimestre, 3,8 bilhões. E no ano, 13,8 bilhões. Então, na comparação trimestral, houve um aumento do lucro líquido gerencial de 5,2%. E na comparação anual, houve um aumento de 47,8%. Entre os destaques, né, no quarto TRI, um ROI de 17,6%. Custo do crédito em 12 meses, 13,5%. Índice de Basileia, 14,3%. E o custo efetivo total de 11%. As informações aqui, o ROI, custo do crédito, índice de Basileia, a gente já tinha visto lá nos primeiros slides como destaque, né? Bom, e as conclusões então, né? Destaques do trimestre e expectativas. Foco total na relação principal e completa com os nossos clientes. Ofertas e interações cada vez mais hiperpersonalizadas. Mais do que o banco principal, a noção do cliente principal. Crescimento com foco na rentabilidade e gestão ativa do portfólio. Diversificação das fontes de receitas. Tecnologia como grande alavanca da transformação. Bom, então em relação à apresentação dos resultados, era isso, tá? Agora vamos passar rapidamente pelos indicadores, né, fundamentalistas, análise gráfica do Banco Santander, para ver como ele está performando aí nos últimos meses, né? Em relação à cotação, no momento que eu montei o slide, o SAMB 11, né, que é o ticket de maior liquidez do Santander, estava negociado a R$ 27,27, e o que representava, né, nos últimos 12 meses uma queda de 4,87%. PL estava em 8,26%, PVP em 0,87% e um dividend yield de 6,31%. Então, o gráfico dos últimos 12 meses, né, a gente percebe aí que o Santander tinha uma tendência de alta aqui, embora meio tímida, né? Caiu bastante de setembro até dezembro e agora em janeiro para cá está tendo uma recuperação, né? Assim como os demais bancos. Inclusive com os resultados que foram divulgados logo cedo, né? As ações do Banco Santander abriram com um baita gap de alta, né? E estava subindo aí, salvo engano, algo em torno de 6%, né? Então, realmente, o mercado ficou bastante animado, né, com os resultados apresentados pelo banco. No gráfico de 10 anos,
Teve uma baita alta ali de 2015 até 2020, depois uma queda, né, uma rápida recuperação. De lá para cá, houve uma queda e depois uma lateralização, já que dura aí pelo menos uns 4 anos, né? Ainda assim, quem tivesse aplicado R$1.000, né, lá no início de 2015, hoje teria aí R$3.393, né? Uma valorização aí de mais de 200%. Em relação aos dividendos, em 2024, Santander pagou algo em torno de 6,8%. Na média, né, dos últimos 5 anos. Em 2024 ficou aí em 6,5%, um pouquinho menos que isso. Tem bancos, né, que tem pago melhor dividendo nos últimos anos, né, como o Banco do Brasil, por exemplo. Houve alguns anos aí com um pagamento de dividendos bem tímidos, né? Nesse ano de 2025, houve uma Datacom em janeiro, com pagamento agora no dia 12 de fevereiro. Juros de capital sobre capital próprio, 40 centavos por ação. Isso em valores brutos, tá? Em relação às receitas e os lucros, né? A gente observa que existe uma tendência de alta aqui nas receitas. O lucro também aumentou, mas não foi muita coisa, né? Tem se mantido um pouco tímido aí. Mas observe, né, que pelo menos nos últimos 10 anos, Santander nunca deu prejuízo, né? Então mostra realmente que é um banco bem resiliente, mesmo nessa época que é mais complicada, né, de 2014, 2015, 2016, o banco se manteve lucrativo. A pandemia também, né? Teve uma queda recentemente nos últimos anos, mas agora aparentemente o lucro realmente voltou a subir, né? Inclusive fechando 2024 com um lucro aí de 70% maior, né, que 2023. Esse gráfico aqui não está atualizado ainda, né? Acredito que nos próximos dias o site do Investidor 10 vai atualizar com os dados divulgados hoje e a gente vai poder ter o gráfico mais atualizado, né? Bom, pessoal, então em relação ao vídeo de hoje seria isso, tá? Agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.